Olá pessoal, tudo certo? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre as leis de Newton. Agora nós vamos começar a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, pessoal, que é extremamente importante não só para a dinâmica, mas como para a física toda, tá? Se você analisar o codinome, né, que a segunda lei de Newton recebe, você percebe a importância dessa lei. Princípio fundamental da dinâmica, né? Então, ó, ele é fundamental, sem ele nada feito, tá certo? Como na primeira lei nós já vimos, que é a situação de equilíbrio, né? Onde a força resultante que atua no corpo é zero, na segunda lei a gente vai pensar o que ocorreria com o corpo se essa força resultante não fosse zero, né? Então, pessoal, veja bem, nós temos que ficar muito tranquilos em relação a isso. Imagina que nós temos essa situação aí, esse corpo de massa conhecida M, né? Em repouso sobre uma superfície bem lisa, né? Ou seja, com um atrito muito reduzido, né? Podendo ser considerado até nulo. Imagine então, pessoal, que você aplique uma força e essa força, o que o Newton percebeu? Que quando você aplica uma força num corpo, né? E aí esse corpo passa a sofrer a ação de uma força resultante, ele muda a sua velocidade vetorial. E eu não tenho como te fazer esquecer isso, que toda grandeza responsável por qualquer variação da velocidade é uma aceleração. Então o Newton percebeu de cara, moçada, que toda vez que um corpo sofre a ação de uma força resultante, por essa força resultante mudar a velocidade dele, em qualquer aspecto, né, seja módulo, direção ou sentido, isso se deve a uma aceleração. Então, nesse momento, Newton conseguiu perceber um dos principais pares causa e efeito da física, né? Eu até vou adiantar um pouquinho o slide, depois eu retorno para discutir a equação, né? O Newton percebeu que toda força resultante causa um efeito no corpo chamado de aceleração, né? Então um corpo só tem aceleração quando nele atua uma força resultante, tá certo? A força resultante é a causa, né, que gera como consequência no corpo a mudança de velocidade, que é responsabilidade de uma aceleração, gente. É um dos principais, se não for o principal par causa e efeito, tá certo? Mas vamos voltar aqui nesse slide anterior para nós discutirmos essa questão da equação. O Newton, pessoal, ele precisava de uma equação que descrevesse essa relação entre força resultante e a sua aceleração. É óbvio que ele percebeu que a força resultante, quando ele aplicava no corpo, como ele mudava o estado que o corpo se encontrava, porque mudar o estado é mudar a velocidade vetorial, ele percebeu que ele precisava vencer a inércia para mudar esse estado. E vencer essa inércia significa ter a influência da massa do corpo. Então, se a gente pensar em todas essas situações, em toda essa discussão anterior que nós já tivemos, fica fácil da gente entender o motivo pelo qual a força resultante é o produto da massa pela aceleração, né? A segunda lei de Newton, de forma assim real, ela não foi concebida através dessa fórmula, né? Ela vai ser concebida através de outra fórmula, cuja grandeza é a quantidade de movimento ou momento linear. Só que nós não vimos isso esse ano ainda. Então é por isso que a gente apresenta a segunda lei para você dessa maneira. Força resultante é massa vezes aceleração, né? Então nota que a força resultante faz com que você vença a inércia do corpo, né? Então por isso você tem a massa importando aí, né? E vencer a inércia do corpo significa causar uma consequência nele chamado de aceleração. Então por isso você tem FR igual a M vezes A, né? Força meu amor, né? É a frasezinha que a gente vai usar para decorar isso aí, ó. Força resultante é massa vezes aceleração.
E aí, gente, não basta simplesmente você decorar essa fórmula, força resultante é massa vezes aceleração. Você precisa, junto comigo, ter noção de que não existe outra possibilidade. A força resultante, na direção e sentido que ela estiver aplicada, a aceleração também vai ter que estar. Não tem como, por exemplo, eu empurrar esse bloquinho de massa M, ó, com essa força horizontal para a direita e ele acelerar para cima. Ele só pode ser acelerado para a direita. Então, gente, isso é fundamental para nós, tá? Esse importante, ele é realmente decisivo para nós acertarmos ou errarmos exercícios que nós vamos fazer posteriormente, tá? Mas, ó, já fica a dica. Força resultante e aceleração sempre devem estar na mesma direção e sentido, tá certo? É só você pensar, né? Se você tiver lembrado também daquelas propriedades de vetores, né? Quando a gente pega um vetor e multiplica por um número, se esse número for positivo, o resultado é um outro vetor na mesma direção e sentido. Então é só você lembrar, a aceleração é um vetor, a massa é um escalar. Como essa massa sempre vai ser positiva, ao multiplicar a aceleração, que é um vetor, o resultado vai ser um outro vetor na mesma direção e sentido, né? Então por isso que força resultante e aceleração está provado aí tanto matematicamente quanto fisicamente, né? Você pensa nessa estrutura, você consegue perceber que isso é verdade, né? Eu tenho que ter força resultante e aceleração na mesma direção e sentido. Certo? Muito bom. Nós já falamos dessa relação de causa e efeito. E para complementar essa ideia, pessoal, nada melhor do que analisar a relação entre a primeira e a segunda lei. Se você for rigoroso, você poderia pensar a segunda lei como se fosse a primeira e a primeira como se fosse a segunda. O importante é que, embora a gente enumere primeira e segunda lei, o importante é você notar que elas são complementares, uma não desmente a outra. Na verdade, uma reforça a ideia da outra. Com a primeira lei, nós vimos que se a força resultante for zero, ou a velocidade é zero, ou o movimento é retilíneo uniforme. Se você notar matematicamente, quando a velocidade é zero, gente, a aceleração também é zero. Então, se nós substituirmos a aceleração zero nessa equação da força, meu amor, ó, aceleração zero vezes a massa, a força resultante é zero. Então, olha como que a segunda lei, ela comprova essa ideia que a gente discutiu na primeira, né? Que se a velocidade é zero, a aceleração é zero, consequentemente a força resultante matematicamente também é zero. E a mesma coisa acontece no movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a nossa velocidade tem direção, sentido e módulo constantes, né? Então eu não tenho nenhuma aceleração atuando no movimento retilíneo uniforme. Então se a minha aceleração é zero, substituindo isso lá na segunda lei de Newton, eu tenho a força resultante também valendo zero, né? Então isso eu quero deixar bem claro para você a relação ou a complementação que a segunda lei oferece em relação à primeira, tá? Uma encaixa na outra de forma perfeita. E para a gente encerrar a segunda lei, pessoal, nada melhor do que discutir as unidades que nós vamos ter que utilizar no sistema internacional para o cálculo referente a essas grandezas envolvidas na segunda lei. Gente, toda massa no sistema internacional vai ter que ser utilizada em quilogramas, né? Qualquer que seja a unidade que estiver, você vai ter que passar para quilograma. A aceleração, gente, não tem segredo. Metro por segundo ao quadrado. Então você tem que utilizar a aceleração em metro por segundo ao quadrado. E a força resultante, né? Ou qualquer outra modalidade de força, em homenagem ao dono da obra, ao pai da dinâmica, né? E a um dos pais da física, ficou Newton, né? Então a unidade de qualquer força, não apenas a resultante, gente, será Newton, tá certo? Então com isso nós encerramos o estudo da segunda lei, né? E já estamos aptos a iniciar em breve o estudo da terceira e última lei de Newton, tá certo? Então um abração para você, te espero nos exercícios.